pessoal dos 7º anos C e D, aqui é a professora Renata e falaremos hoje sobre vozes verbais. O que são vozes verbais? As ações, quando acontecem, elas apresentam vozes. O verbo mostra vozes. Isso mostra a relação entre o verbo e aquele que realiza ação, sofre ação, ou os dois. Então, a voz verbal é a voz que o verbo representa. Nós temos 3 tipos de vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. E vamos falar um pouquinho de cada uma. Qual é a ativa, qual é a passiva, qual é a reflexiva. Vamos aí? Voz ativa é aquela que praticada pelo sujeito, ou seja, nessa voz o sujeito é agente da ação, ele sofre a ação, então ele vai ser o agente da ação. Então, se eu falar, o gato pegou o rato, quem é o sujeito? Estou falando de quem? O gato. Ele está sendo sujeito o quê? Agente ou paciente? Está sendo sujeito agente. E a voz passiva? Na voz passiva, ao contrário da ativa, o sujeito ele não realiza uma ação, ele sofre, mas como ele continua sendo o assunto da frase, ele vai ser o sujeito paciente. Olhem essa frase. O rato foi pego pelo gato. De quem que eu estou falando? O rato. Nesse caso, ele está sofrendo uma ação. Então, vamos chamar de voz o quê? Voz passiva, porque o sujeito é paciente, aquele que está sofrendo uma ação. E quem é o sujeito da frase? O sujeito da frase é aquele de quem se fala. Então, nesse caso, pessoal, como o sujeito está sofrendo ação, ele vai ser um sujeito paciente. Só que o verbo também pode representar a voz reflexiva. A voz reflexiva, ela pode ser voz reflexiva comum ou voz reflexiva recíproca. Voz reflexiva é quando o sujeito ao mesmo tempo sofre e ao mesmo tempo ele faz a ação. Então, vamos aí. Se eu falar, eu me cortei com a faca. Quem que é o assunto da frase? Eu. Então, eu sou o sujeito. Eu me cortei, mas quem que foi que me cortou? Fui eu mesma. Então, como eu mesma fiz uma ação contra mim mesma, eu vou ser agente e paciente da mesma ação. Aí temos uma voz recíproca. Mas tem aquela voz recíproca que há uma troca, tem mais de uma pessoa na ação. Se eu falar, eles se abraçaram. Eles se abraçaram, não tem 2 pessoas, uma fazendo e a outra também agindo? Então, 2 pessoas simultaneamente agindo, um abraçando o outro. Aí vamos ter a voz recíproca, porque vai ter o quê? Um agindo contra o outro e há uma troca aí. Tudo bem que é voz passiva, o que é voz ativa e voz reflexiva? Só para concluir a história de vozes verbais, gente. Se eu falar para vocês que tem mais de um tipo de voz passiva, vocês acreditam? Acreditam, né? Temos a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. A voz passiva analítica é quando a frase está completa. Ela vai ser formada como? Ela vai ter o sujeito, vai ter um verbo auxiliar, um verbo no particípio e uma pessoa que sofre ação, que é o agente da passiva. Então, vamos se eu falar, o rato foi pego pelo gato, ó, tá completinha. Agora, a sintética, o nome sintética já diz resumida. A sintética é quando há um resumo. Em vez de falar que assim, o gato foi pego pelo gato, posso falar, pegou-se o gato. Aí, eu não resumi, não é a mesma coisa, sabe? A diferença é que não tá completinha. Aí vai ser voz passiva o quê? Sintética. Então, a diferença é essa. Voz passiva sintética e voz passiva analítica. Além do vídeo, gente, eu vou deixando aí
um slide com explicação, tá? Ele vai ter áudio. Então, como vocês mexem com o slide? Vocês vão passando no mouse e aí ele vai estar na própria plataforma e vocês ouvirão a voz ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou deixar o slide, conteúdo para cópia, exercícios para serem feitos, e eu vou pedir que vocês grifem essa informação no caderno de vocês, tá? Não, na apostila. Vocês vão olhar a apostila, vai ter essa informação. Vocês vão passar essa informação para onde? O caderno com as suas palavras. Ou seja, é um tipo de fichamento, mas vão procurar apenas voz passiva na apostila. Tudo bem? Então, gente, até a aula de amanhã. A aula de amanhã já começamos com outra classe gramatical, que é os advérbios. E daqui a pouco eu vou entrar para falar em chat com vocês, mas, desculpa, videochamada. Porque agora nós vamos ter videochamada. Como é feito? Eu deixei aí no conteúdo um link. Vocês vão entrar nesse link. A aula nossa termina que hora? 8h30. Quando for 8 horas eu vou entrar nesse vídeo. Na verdade, 8 horas eu entro nesse vídeo, a gente vai bater um papo, vocês vão poder tirar dúvidas comigo, tudo bem? É uma nova possibilidade que nós temos aí. Então, fiquem com Deus. Até daqui a pouco na videochamada, que vai ser ao vivo. Até!